Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abre Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo também 20. Mateus capítulo 20, o verso também 20. Nós vamos estar abordando um tema hoje para o nosso coração. O reino de Deus, ele é oposto a esse mundo. O reino de Deus é oposto, ou seja, que vai em sentido contrário. Então nós temos que entender que o reino de Deus é o contrário daquilo que a gente vive aqui na terra. Então nós precisamos compreender que o próprio Jesus, quando estava aqui, disse: olha, o meu reino não é desse mundo. Porque esse mundo anda na contramão de Deus. O mundo não anda na mão certa do Senhor. Amém? Então o reino de Deus, o bom, não é quem cresce, é quem diminui. O reino de Deus, o bom, não é quem é servido, é quem serve. No reino de Deus, não é quem se exalta, é quem se humilha. No reino de Deus, não é ser o maior, é ser o menor. No reino de Deus, não é aparência, é coração. Amém? Então, o reino de Deus, ele é oposto à vida que nós vivemos aqui. Por isso nós precisamos de Deus para ter misericórdia de nós, gente. Porque esse mundo é do maligno, esse mundo é perverso. As pessoas estão vivendo na perversidade por falta de amor de Deus no coração. Então nós precisamos aprender a andar debaixo da vontade do reino de Deus. E nós vamos ver aqui uma história do discípulo de Jesus, que a mãe, sempre mãe, né? A mãe é mãe, né? A mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. E a mãe vai fazer um pedido a Jesus, que ela não tinha conhecimento do pedido que ela estava fazendo. Vamos para o texto em Mateus capítulo 20, verso também 20. Está escrito no subtítulo assim, ó: o pedido da mãe de Tiago e João. Tiago e João eram discípulos do Senhor. E diz assim, ó: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Veja, a mãe de João, de Tiago, chega para Jesus e falou: Jesus, eu quero um favor do Senhor. Diz assim, ó: perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentam um à tua direita e outro à tua esquerda. Mãe a mãe, né? Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedis. Poderei vós beber o cálice que eu estou para beber? O que eles responderam? Podemos. O que Jesus quis dizer? Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês por acaso vão beber o cálice que eu vou beber? Ou vocês vão morrer da forma que eu vou morrer? Vocês vão aguentar, suportar tudo que eu vou suportar na cruz? Gente, ministério não é fácil não, viu? Ministério, a gente, olha, suportar cada coisa. Olha, se a gente não tiver em Deus, a gente manda todo mundo para a casa do chapéu. É uma verdade. Mas você vê que até Jesus teve esse desejo, teve essas vontades em algum momento da sua história. Porque, gente, a matéria mais difícil é lidar com o ser humano. Olha, a matéria pior que tem na vida não é matemática não, viu? Matemática se aprende. Agora, a gente vive a vida inteira aprendendo a lidar com o ser humano e nunca aprende. Porque o ser humano sempre surpreende a gente. Olha o pedido da mãe. Existiam 12 discípulos. Ela chega em particular e diz: Jesus, eu tenho 2 filhos. Dá para o Senhor lá no seu reino colocar um na direita e um na esquerda, não? Né? Aí Jesus diz: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não, nós podemos. Vamos para o texto. Aí ele diz assim, ó, versículo 23: então me disse: beberei o meu cálice,
mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. E porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Deu para entender que tudo já está preparado aqui pelo Pai? Amém? Então não adianta eu pedir, Senhor, eu quero ser da direita. Não, já está preparado quem é da direita, quem é da esquerda. Não estou falando de política não, viu? Estou falando de direita, esquerda, Bíblia, viu? Da Bíblia. É ou não é? O nome direito já está dizendo, quem quer viver direito aqui. Quem quer viver da esquerda, vive de qualquer maneira. Amém? Você vê que quem quer viver direito, uma vida direita, uma vida em santidade, uma vida em Cristo, sofre nessa vida. Sofre ou não sofre? Como Jesus sofreu, nós também sofremos nesse mundo. É um mundo de desigualdade. É um mundo onde as pessoas só têm interesse pelo dinheiro. Então o reino de Deus é o oposto desse mundo. O reino de Deus é o contrário. O reino de Deus, para ser maior lá, primeiro tem que servir. Tem que ser servo. A missão de todos nós é única. É servir uns aos outros. É amar uns aos outros. É não ter diferença um com os outros. É amar. Porque o amor é um dom supremo, é um dom de Deus. Diga graças a Deus. Eu não estou aqui para olhar roupa de ninguém. Eu não estou aqui para olhar nada de ninguém. Eu estou aqui para olhar para as almas que são de Deus, que é do Senhor. A tua alma pertence ao Senhor. Fala para esse irmão, a tua alma pertence ao Senhor. Glória a Deus. Então, Jesus começa a dizer, vocês não sabem o que estão pedindo. Porque não compete a mim, porque tudo já está preparado. Quem vai para a direita, quem vai para a esquerda. Eu creio que você vai para a direita. Porque na direita procura viver uma vida no reino de Deus, ainda que tenta buscar, ainda que não consiga, ainda que tenha algo atrapalhando, mas ele tem dentro dele viver uma vida reta, viver uma vida direita, ainda que não consiga. Amém? Porque nós não somos perfeitos. Mas Jesus está dizendo claramente aqui, ó, vocês até conseguem beber do meu cálice. Agora, a direita e a esquerda já está tudo preparado, não compete a mim. Amém? Aí vamos lá, aí diz assim, ó, versículo 24, ora, ouvindo isso os 10, que eram 12, indignados contra os dois irmãos. Veja a briga restaurada que aconteceu. Gente, a pior briga, a briga mais idiota que existe na vida, é alguém querer ser melhor do que o outro ou maior do que o outro. Amém? Isso é só nesse reino aqui, porque o reino de Deus é o contrário. O reino de Deus é para ser exaltado, primeiro tem que ser humilhado. O reino de Deus, para ser grande, tem que se fazer pequeno. O reino de Deus, para alcançar Deus, eu tenho que me diminuir. Amém? É o contrário desse mundo. Por isso é o título da nossa mensagem hoje. O reino de Deus é oposto a tudo desse mundo. Amém? O reino de Deus é o contrário. O reino de Deus não vem com visível aparência. Olha para a aparência aos homens, a religião. Jesus nunca olhou a aparência de ninguém. Jesus olha para o coração de cada um. Jesus olha para dentro. Ele sabe, a leitura dele é o coração de cada um. O que está dentro ele sabe. Amém? É tudo uma questão de escolha e de decisão a vida. Ele nos ama tanto que ele colocou a gente nesse paraíso aqui chamado vida e disse, olha, escolha o que você quer para a tua vida. E somos nós que damos direção à nossa vida. Amém? Olha a decisão. A decisão errada de Adão faz o quê? Tira, expulsa ele do paraíso. Mas a decisão certa de um ladrão coloca ele no paraíso. Amém? Então é questão de decisão, é questão de eu decidir o que eu quero viver. Aqui, eles começam a brigar para ver quem era maior. A mãe de Tiago e João queria que os dois fossem maiores que o restante dos discípulos. Você sabe que essa briga é só humana, né, gente? O reino de Deus não funciona dessa maneira. O reino de Deus é oposto às coisas desse mundo.
O reino de Deus é o contrário de tudo que a gente vive aqui embaixo. Por isso que Deus tem misericórdia da gente. Por isso que Deus... Aí as pessoas falam assim, Jesus gostava de andar com ladrão, Jesus gostava de andar com prostituta, Jesus gostava de andar com beberrão. Jesus não gostava, eles que andavam com Jesus. Amém? Porque eles tinham necessidade de andar com Jesus. Jesus andou com ladrão, mas nunca roubou ninguém. Jesus andou com prostituta, não se prostituía. Jesus, ele forjava, o caráter dele não é mudado por nada, gente. Quando nós somos da direita, o nosso caráter não é forjado por nada, não é influenciado por nada. Jesus influenciava e não era influenciado. O que a gente vê hoje são pessoas sendo influenciadas por tudo nessa vida. E elas não influenciam ninguém. Aí que está a grande questão. Então aqui nós podemos entender e aprender que o reino de Deus é o oposto de tudo que nós vivemos aqui. Por isso que nós precisamos de Deus. Por isso que nós precisamos de estar no reino de Deus, aprender o que é o reino de Deus, viver as coisas do reino de Deus. Porque, gente, não é fácil viver aqui nesse mundo sem Deus. Você recebe essa palavra? Diga eu recebo essa palavra. Porque a gente necessita viver para Deus. Diga eu recebo essa palavra. Agora o que chama a minha atenção é que as pessoas aqui estão brigando por poder, brigando para ver quem vai ser o maior dos discípulos. Essa é a grande falha humana, viu? É a pessoa achar que é maior do que o outro. Aí, como diz lá no cemitério, né? É aqui que todos se igualam. É ou não é verdade? Então, uma conta bancária não vai fazer o outro ser melhor do que você. Porque o reino de Deus não trabalha com esses... A matemática de Deus não é essa. A visão de Deus não é essa. A visão de Deus é o coração. Amém? Será que não é por isso que ele, que as prostitutas andavam com ele? Os ladrões queriam conversar com ele? Porque ele não recriminava ninguém. Ele não julgava ninguém. Ele chegou com uma prostituta e falou, vai, não pegue demais. Ele salva aquela prostituta das mãos dos religiosos que apedrejaram aquela mulher e mataram aquela mulher. Quem ia matar aquela mulher eram os crentes. Jesus tira aquela mulher das mãos dos religiosos e dá um conselho para aquela mulher, vá e não peques mais. Amém? Aí a gente vê a diferença do reino de Deus aqui na terra. A gente vê a diferença do Senhor Jesus. Você vê que os dois, eles estão querendo brigar com posições para ser maior. Agora é interessante, a gente vê as igrejas, a pessoa brigar por microfone, a gente vê a pessoa brigar por posição, quer ser diretor disso, quer ser aquilo outro. A gente vê pessoas brigar para tocar pandeiro na igreja, a gente vê pessoas brigar para ser algo, mas a gente não vê ninguém brigar para servir. Amém? E no reino de Deus o maior não é quem é servido, não. No reino de Deus o maior é quem serve. Diga glória a Deus. A vida é de quem serve. Porque só ganha alguma coisa nessa vida quem serve. Gente, quem não serve para servir, não serve para existir. Aí está o segredo que muita gente não consegue nada na vida, porque só quer receber, não quer dar. A bênção, você vê que a própria Bíblia diz o quê? Que é mais sábio dar do que... Por quê? Nessa vida só recebe quem dá. A medida que eu dou, é a medida que eu recebo. Diga graças a Deus. Está dando para entender ou não, gente? Então o reino de Deus, ele é o oposto desse mundo. Por isso que eu digo, se você entra numa igreja religiosa, saiba que Jesus não está ali. Jesus não está debaixo de religião. Jesus veio pelo contrário, ele veio tirar a religião, ele veio tirar os ensinamentos do homem. E a igreja brasileira, principalmente, ela está muito religiosa. Ela está preocupada com a roupa, ela está preocupada com isso, com aquilo outro, mas não está preocupada com a alma, o que a pessoa está sentindo, o que ela está vivendo, o que ela está passando. Jesus amava as pessoas que eram marginalizadas, a prostituta, o ladrão, ele estava amando, perdoando essa gente toda. A religião faz o processo ao contrário. A religião acusa essas pessoas, mas o reino de Deus não. O reino de Deus, Jesus disse uma frase importante.
Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Amém? Quem é o doente? Quem está com diabetes, problema no coração? Não, doente de alma. Amém? Primeiro, preste atenção, gente. Toda doença vem derivada de uma alma. Primeiro a gente fica com a alma doente. A alma são os pensamentos, é a mente da pessoa. Depois ela manifesta no corpo. É por isso que muita gente vai no médico. Hoje, graças a Deus, a ciência e a medicina está bem avançada. Eles entendem que a pessoa está com uma doença psicossomática. É doença da alma, ela adoece na alma, nos pensamentos, dentro dela. Sabe Deus que se a pessoa viver o trauma que passou, ela vai adoecendo. E essa doença vai gerar no corpo. Amém, gente? Então o que Jesus fazia? Curava a alma das pessoas. Uma vez que a pessoa era curada, ela não vivia mais o que ela estava vivendo. Por exemplo, ele curou Maria Madalena. Madalena foi mais prostituta? Não. Amém? Ele curou Zaqueu. Zaqueu foi mais ladrão? Não. Amém? Agora um tal sai, volta. Não é. Isso é religião. Amém? A palavra de Deus nos leva ao quê? A raciocinar. O culto tem que ser racional. Eu não vou para o culto para fazer preservado, eu vou no culto para raciocinar como é que está a minha vida. Eu não vou no culto para ver a vida do irmão, eu não vou no culto para ver, enfim, eu vou no culto para raciocinar, porque o culto aqui é racional. O culto aqui é levar você a pensar que o reino de Deus é o oposto a esse reino desse mundo. Diga, eu recebo essa palavra. Fala para esse irmão assim, ó: o reino de Deus é oposto a tudo que você vive. O maior líder que foi Jesus nos ensina. Você vê que Jesus nunca dizia assim, ó, vai lá. O que Jesus falava? Vamos lá. Amém? Jesus nos ensina e nos inspira, gente. Há tanta coisa que a gente precisa aprender, há tanta coisa que a gente necessita, porque o reino de Deus é totalmente diferente do reino desse mundo. E nós precisamos entender tudo isso. Olha o versículo final aqui, 26. Vamos ler o 25. Aí aconteceu a briga, né, entre os discípulos, para ver quem ia sentar à direita e quem ia sentar à esquerda. Aí no verso 24 diz assim: ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Ele está falando do mundo aqui. Aí ele diz: não é assim entre vós. Pelo contrário, olha bem, quem quiser ser primeiro entre vós será o quê? Será o vosso servo. Amém? Aí ele diz mais, ó: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Nós não somos cristãos? Nós não somos imitadores de Cristo? O que Cristo mais fez aqui? Servir. Amém? Quando não faltou, quando não tinha mais de servir, ele serve a sua vida em favor de nós. Agora o que a gente vê é que a pessoa só quer receber. A linguagem desse mundo, farinha pouco, meu pirão primeiro. Amém? Olha essa mulher, estava com Jesus, mas estava no ensinamento do mundo, querendo um lugar para o filho, da direita, para a esquerda, os outros se danem. É assim que é o mundo. Amém? Então o reino de Deus, ele é oposto ao reino desse mundo. Então, para a gente entrar, viver debaixo do reino de Deus, a gente vai ter que mudar algumas coisas. Você vê que ele está dizendo, ao contrário. Ele está dizendo, está vendo? Os governadores, né, os maiorais, eles mandam, os presidentes, eles mandam. Mas no reino de Deus é o contrário. No reino de Deus é grande quem serve. A única missão do reino de Deus é essa. Não é disputar nada com ninguém, ninguém é maior do que ninguém.
No reino de Deus, a missão de todos é servir. Amém? Eu só recebo de Deus se eu aprender primeiro a servir. Porque se eu não aprender a servir, eu nunca vou existir para Ele. Amém, gente? Agora, quando eu viro servo, eu viro o quê? Servo de Cristo. Amém? Glória a Deus. A tua recompensa, vai bater palma. Sentiu o desejo de bater? Bate palma. Mas bate com vontade, até meu irmão. Ei, mais forte, vai atrás, vamos lá. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Então, gente, nós temos que entender que a religião só faz divisão. A religião só dá briga. Olha o que eles queriam. Eles arrumaram uma briga, mas interessante que a gente não vê briga para servir, já viu? Ninguém briga para que eu quero servir, eu quero ser servo, eu quero servir essa igreja, eu quero evangelizar, eu quero servir, eu quero me doar. Nós estamos diante de um mestre que se doou 3 anos e meio querendo levar a pessoa a viver no reino de Deus. Amém? Não foi fácil, como não é fácil lidar com pessoas. A coisa mais difícil é lidar com gente. Olha, só Jesus mesmo para amar crente, viu? Eu nunca vi raça mais hipócrita que crente religioso. Quanto mais religioso, mais hipócrita é. Mentiroso. É uma verdade. Acusador, enganador, hipócrita. É uma verdade. Mentiroso, isso aí mesmo. Amém? Nós temos que entender que Jesus veio dizendo que eu sou a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for pelo meu ensinamento. E o que nós estamos falando aqui é ensinamento de quem? É meu ou de Jesus? De Jesus. Amém? Então nós aprendemos hoje que o reino de Deus é o oposto ao reino desse mundo. Até para crer em Jesus, ele ensina a crer nele. Ele diz assim, crede em mim, como diz as Escrituras. Não crê em Jesus como o homem manda crer. Amém? Senão o homem vai começar a dizer que Jesus falou e não falou nada. Olha, eu estou sentindo aqui que Jesus está falando aqui com você, irmão. Jesus não falou nada. Amém? Jesus fala através da Escritura Sagrada. Ele ensina através da Escritura. Por que ele disse isso? Creia em mim, como diz a Escritura. Porque ele sabia que muitos falsos viriam no nome dele. E quantos falsos tem aí falando o nome dele? Quantas igrejas lotadas falando o nome de Jesus, mas Jesus nem está. Lugar que tem nome de reino de Deus, não tem nada de reino de Deus. Porque o reino de Deus é o oposto a tudo que nós vivemos aqui. E nós precisamos aprender que o reino de Deus é simples. Agora quando se coloca a religião, aí começa. Olha, você tem que fazer isso. Olha, 7 dias disso. Olha, 21 dias disso. Olha, você tem que orar assim. Olha, só no monte. Olha, a religião vai criando dogmas de homem e vai afastando a pessoa de Cristo. Gente, a missão de todo ser humano é servir ao outro. Amém? E a gente só consegue ser feliz quando a gente serve alguém. Na medida que a gente serve ao outro, a gente é servido. Mas as pessoas do mundo querem só ser servidas. Elas não querem servir. Amém? Você crê nessa mensagem? Você crê que é assim? Solte as suas mãos então, bem forte as suas palmas para o nosso Deus, glorificando e exaltando o nome dele. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração nessa manhã, nesse propósito. Senhor, me ensina a servir. Porque nós queremos ser servidos, mas aprenda e entenda uma coisa. Diante de Deus, Ele está dizendo, deixando bem claro aqui, eu quero ler mais uma vez esse termo, verso 27. Quem quiser ser o primeiro, é bom ser primeiro, né? Não é? A gente não faz nada para ser o último. Vem cá, quem trabalha para ser o último? Ninguém. Não é? Numa corrida a gente quer ser o primeiro. Se a gente vai ser, a gente vai lutar, correr para ser o primeiro, não é? No reino de Deus é o contrário. No reino de Deus é assim, está dizendo aqui, verso 27. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Quer ser primeiro no reino de Deus?
Serve. Porque no reino de Deus é uma missão só. No reino de Deus não tem cargos. No reino de Deus tem missão. No reino de Deus a missão é única. Servir ao meu semelhante como se ele fosse a mim mesmo. Aí eu estou fazendo a vontade do Pai. Amém? Você serve um irmão que você não sabe, não conhece. Vai ver outro irmão que vai te servir porque você serviu o próximo. Amém? E o mandamento de Deus é o quê? Amar o próximo como se fosse a mim mesmo. Se eu amo você como fosse a mim, eu não vou fazer mal a ninguém. Porque eu te amo como eu amo a mim mesmo. Glória a Deus. Mais uma forte salva de palmas para a gente louvar a Deus. Mais forte, com vontade. Tem que doer a mão, tem que fazer carro. Glória a Deus. Amém?